Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Franciele, estou aqui representando a Fundação para dar boas-vindas a esse maravilhoso evento que nós estamos começando agora, um evento do programa União Faz a Vida, que a gente, com toda alegria e carinho, preparou para todos vocês. Hoje, na nossa live especial, nós temos dois convidados, dois parceiros muito importantes para a gente, a professora Jussara, o professor Silvio, que vai fazer a mediação desse bate-papo. E agora eu jogo a bola para eles, para a gente começar essa atividade tão legal, que todos tenham um excelente aproveitamento, uma ótima tarde. Olá, professor Silvio. Olá, muito grato. Uma boa tarde a todos e todas. Nós iniciamos, então, essa live que vem num conjunto de ações que a Fundação tem feito no âmbito do programa União Faz a Vida e que, de forma direta, vem trazendo um conjunto de teorias e práticas para pensarmos e agirmos no contexto atual, um contexto de emergência, um contexto de incerteza, mas também um contexto que nos demandou uma grande capacidade de invenção. Muitas práticas, muitas teorias têm sido feitas, têm sido mobilizadas para que a gente possa atravessar o período de uma forma que seja potente e que leve em consideração a vida, a educação e a aprendizagem. Dentre os temas, os assuntos que vêm sendo tratados no decorrer dessas lives, um deles, que é recorrente e que nós que estamos na linha de frente sabemos que é um tema de relevância central para tudo que vem sendo discutido, pensado e feito, é o tema da avaliação. E no dia de hoje, temos a alegria de ter junto de nós uma pessoa que é não só referência na área da educação para falar, pesquisar, apoiar os educadores na área da educação, na área da avaliação, mas que também é uma grande parceira do programa A União Faz a Vida, que é a Jussara Hoffmann. Então, no dia de hoje, vamos discutir a avaliação no contexto atual e o programa A União Faz a Vida. E vamos tentar nos organizar no tempo para fazer uma conversa de qualidade, elencando algumas questões que são questões que atravessam todos os debates. E, ao final, nos últimos 10 minutos, vamos tentar também estabelecer diálogo com algumas questões que estão aparecendo no nosso chat. Dito isso, e eu acho que a Jussara Hoffmann dispensa maiores apresentações, todos nós aqui conhecemos o seu trabalho e ele tem nos apoiado diretamente na perspectiva de uma educação que privilegia uma aprendizagem ativa, com sentido e que leva em conta as interações com a comunidade. Então, Jussara, muito boa tarde. Agradeço imensamente a sua presença e eu gostaria de começar com uma questão que eu acho que é a questão que todo mundo gostaria de ouvir diretamente de você. Que você pudesse nos contar um pouco sobre como chegou a teoria da avaliação mediadora. O que é que te levou há mais de 30 anos a escrever sobre isso? Bom, então, de início, boa tarde a todos, muito bom estar aqui. Fico muito feliz que a chamada seja para um bate-papo, e é isso que nós pretendemos nesse momento, um bate-papo informal sobre avaliação, um tempo curtinho, mas que com certeza eu vou procurar deixar várias questões que poderão ser trabalhadas. Meus agradecimentos especiais ao programa União Faz a Vida, que mais uma vez me torna parceira desse programa, e eu fico muito feliz com isso, né? Até pelo próprio nome do programa, A União Faz a Vida, né? Nós estamos em tempo de solidariedade, então é muito significativo nesse momento.
A tua pergunta é ótima, né, Silvio? Ela poderia me levar a umas 4, 5, quem sabe 6 horas de discussão, né? Mas eu vou tentar contar um pouquinho a vocês de forma bastante informal. Quem depois tiver interesse, há vídeos que contam melhor sobre isso, não é? Se nem todos me conhecem, eu fui professora do ensino fundamental e médio e também coordenadora pedagógica em escolas por cerca de 10 anos antes de fazer um mestrado, antes de fazer um curso de pós-graduação. Naquele tempo, a experiência profissional contava muito como título de um concurso de mestrado. E fui professora de português. A avaliação era um tema que me incomodava muito, nada mais natural que quando eu ingressasse no curso, eu fosse justamente procurar a área de pesquisa, avaliação educacional. Era um curso recente, gente, muito recente. Eu fui a segunda mestra em avaliação educacional do país. E por quê? Porque ninguém queria discutir avaliação naquele momento. Eu concluí o curso em 81. E a avaliação era um monstro de 7 cabeças, né? Na academia não se queria discutir o assunto. Justamente nesse curso do Rio, nós tivemos excelentes professores, eu tive uma orientadora, assim, do coração, que nos trouxe, na década de 80, todas as teorias emergentes, principalmente nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo também. E essas teorias emergentes justamente discutiam a avaliação classificatória, tudo o que nós criticávamos aqui, avaliação para punir, para selecionar, para excluir. Essa era a crítica que as novas teorias, as teorias de vanguarda nos traziam. E entre os nossos estudos, alguns teóricos já na década de 80, então já enquanto eu era aluna, me chamaram muito a atenção. Um deles, James Popham, dizia: não adianta observar, coletar dados, registrar, isto não é avaliar. Cabe ao pesquisador mostrar a realidade, apontar os problemas, ter o máximo possível de informações, mas cabe ao avaliador torná-lo melhor. O avaliador não é só o pesquisador, ele é quem age para transformar essa realidade. Outro grande teórico, que era um filósofo da avaliação, William Cronbach, dizia: a avaliação né, a avaliação é um ato político, mesmo que não pretenda ser, porque nós podemos agir em benefício ao aluno ou então se omitir, né, em termos de aprendizagem. Eu cito apenas 2 para vocês, né? Houve várias teorias e ainda as teorias estão se desenvolvendo, que me apontavam outros rumos para avaliação. Né? Avaliar não era selecionar, eliminar, punir, criticar, mas avaliar era agir para realmente alcançar a melhoria desse processo. Quando eu retornei a Porto Alegre, eu ingressei por concurso na Faculdade de Educação, passei a lecionar a disciplina de avaliação mediadora, era uma disciplina opcional no curso, é importante que eu diga a vocês, e mesmo assim estava sempre com as 40 vagas do curso lotadas, porque todo mundo queria discutir avaliação, mas quem lidava com o assunto era bastante criticado pelos meios acadêmicos, não é? Não é à toa que o primeiro livro teve o nome Mito e Desafio. Na verdade, era eu que estava desafiando o mito da avaliação que ninguém queria discutir. Mas não foi só isso, né? Eu já me incomodava com a avaliação como professora. Depois, entrando na faculdade de educação, eu fui trabalhar com orientação de estágio em educação infantil. Estudei muito sobre Vygotsky, Piaget, Paulo Freire.
eram teorias que estavam assim borbulhando, né? Edgar Morin com a teoria da complexidade, as incertezas são melhores do que as certezas. Então, eu posso dizer, Silvio, que houve uma confluência de discussões, de estudos, somados à minha indignação própria como professora, de que nós não estávamos ajudando esse aluno a aprender de fato. Os índices de reprovação no Brasil eram altíssimos, 50%. Naquela época, 80%, nós brigávamos por escola para todos, mas eu perguntava, é escola para todos ou é aprendizagem para todos? Não basta escola para todos. Jussara, nós, nesse momento, temos 1.870 pessoas acompanhando esse bate-papo. E temos pessoas do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, de Rondônia, de Santa Catarina. Bem-vindos. As pessoas têm falado da alegria de te ouvir ao vivo. As pessoas têm falado de como esse tema é, sim, um dos temas mais complexos da atualidade e da educação de um modo geral. Então, tendo te escutado sobre esse percurso, tem uma segunda questão que acredito que seja central para nós e para todo mundo que está na linha de frente, que diz respeito a uma dúvida. Muitos dos nossos colegas professores têm dúvidas se é possível seguir com esse processo diante do que os sistemas de educação determinam. Você podia falar um pouquinho sua opinião sobre isso? Silvio, tu estás assim, pegando nos pontos chaves, né? É ótimo, assim, né? De novo, mais umas 3 ou 4 horas de conversa sobre isso, enfim. Mas eu vou procurar abreviar o tema, né? Na sequência do que eu estava colocando, sim, primeiro, o termo avaliação mediadora era criticado por muitos, né? Mas mesmo a avaliação formativa não era entendida pela maioria. Por que eu não usei a expressão avaliação formativa? Eu quero dizer a vocês que esse mito de que os sistemas impedem que se desenvolva uma avaliação formativa, ele precisa ser derrubado. Eu escrevi o primeiro livro em 1991. A LDB surgiu em 1996. Os meus princípios, a base teórica, era a avaliação formativa, porque eu não usava a termo, porque era mal compreendida a teoria da avaliação formativa, vinha bastante encharcada de uma influência comportamentalista. Benjamin Bloom, que é o criador da teoria, era comportamentalista, quer dizer, a gente ensina, o aluno aprende, e não mostrava o envolvimento do professor com o processo de avaliação. A LDB 96 já expressa claramente que não é essa avaliação que a lei determina. Eu tomei a liberdade de retirar um trecho de um parecer muito importante da época do Conselho Nacional de Educação, um grande amigo, o professor Ulisses Panicet, que em 97, um ano depois de criticar a questão da avaliação na LDB, ele escreve o seguinte, sem prolongar demais o assunto, é importante assinalar na nova lei claro rompimento com a ultrapassada cultura da reprovação. Ou seja, não reprovação. E muita gente hoje me pergunta, reprovar ou não reprovar? Mas nós temos que reprovar, o sistema não permite que a gente não reprove. Eu falo, quem já me assistiu em outras lives, eu falo em princípio de não reprovação, né? Abolir a cultura da não reprovação. E ele diz, o norte da nova lei é a educação como estimulante processo de permanente crescimento do educando. Veja, é de 97, Silvio. Pleno desenvolvimento. Jussara, eu perdi o seu áudio. Não sei se sua conexão está funcionando bem. Vou verificar. Ok. Vou aumentar o áudio, Silvio. Vamos ver. E agora?
Tudo bem? Ele está com um pouco de eco. Um momentinho que o pessoal da Fundação vai nos ajudar. Veja agora. Melhorou? Pessoal, estamos reconectando e acredito que é um pequeno ajuste e já conseguimos resolver. Questão de segundos do tempo aqui da conexão. O microfone parece estar desligado, professora. Estão me ouvindo? O som sai um pouco rouco. Eu não sei bem o que eu posso fazer. Essa tecnologia aí não é o meu forte. Eu acredito. A gente começa a ouvir. Nós começamos a ouvir um pouco melhor, mas ainda com um pouco de rouquidão. Nos parece que é alguma coisa na conexão do próprio programa e deve ser restabelecido em alguns minutos, pessoal. Não, ainda estamos sem o seu áudio, professor. Vocês estão com áudio? Seguimos com áudio, mas com um pouco de rouquidão. A minha conexão, Silvio, ela está boa. É a melhor que eu posso ter. Agora eu acho que vai melhorar um pouco, veja. Sara, nós estamos recebendo uma orientação, não sei se isso é de necessidade de você se reconectar. Vamos me reconectar então, tá? Vai levar algum tempinho. Tá. Tá bem. Então, eu acredito que nós vamos... Pessoal, nós pedimos para que vocês aguardem um pouquinho. A professora Jussara vai fazer essa reconexão e volta em questão de 2 ou 3 minutos. Eu acho que nesse movimento nós podemos aproveitar e recuperar um pouco da trajetória que essas lives vêm oferecendo como apoio para que nós possamos pensar o momento em que nós estamos passando, mas também conseguir fazer conexões com o dia a dia da realidade e da linha de frente. Vocês podem perceber que, ao longo desse período, nós temos falado sobre práticas de ensino híbrido, práticas de uso de ferramentas, que são ferramentas que a gente tem usado no cotidiano da internet, e, ao mesmo tempo, surgem desafios, que são desafios que dizem respeito a questões enfrentadas por um problema que é a dificuldade da conexão com a internet, que se tornou uma das principais ferramentas de ensino nesse momento e, ao mesmo tempo, trouxe à luz algo que muitos de nós já sabíamos há muito tempo, que era o fato de que, de alguma forma, as crianças, os adolescentes, os jovens, não estavam totalmente conectados a essa rede, que é a rede de computadores. Uma questão que vai surgir aqui no nosso debate é justamente como é que a gente avalia nessas circunstâncias. E, como alguém disse, essas tecnologias nos pregam peças. Vamos ver aqui, a Jussara retornou. Veremos se a gente consegue... Vamos ver se eu retornei com som. Retornou com um som maravilhosamente bem.
Ai, que bom, fico feliz. Que pena que houve esse ruído aí, mas faz parte da tecnologia e logo nós vamos falar sobre isso, né, Silvio? Sim, exatamente. Eu estava conectando essas questões com as pessoas e, professora, pode seguir. Nós estávamos justamente pensando nesse momento em que, diante dos sistemas de educação, né, surge uma dúvida. É possível seguir com esse processo avaliativo? E perguntamos um pouco sua opinião sobre isso. Então, eu vou agora resumir um pouquinho, porque também essa discussão eu já faço em outros livros e tudo mais, mas é um mito se pensar que é o sistema de educação que determina que se faça uma avaliação classificatória. É muito mais a concepção que é bastante arraigada, a educação é muito conservadora, e a orientação sobre avaliação formativa e todos os princípios que eu defendo em avaliação mediadora, eles são defendidos desde a LDB 96, como eu estava lendo para vocês, um parecer do Conselho Nacional de Educação de 1997, que diz que as notas não podem privilegiar, não podem ser prioritárias, por exemplo, as anotações, as observações do aluno, a aprendizagem que de fato se efetive. A LDB 96, ela foi reproduzida no Plano Nacional de Educação, nas diretrizes curriculares, nos parâmetros, está presente na BNCC, né? Se vocês se detiverem no capítulo, eu vou sugerir a vocês que vocês leiam especialmente o quesito na BNCC e currículos, está aparecendo aí na live. BNCC e currículos, e também o compromisso com a educação integral, a especificação exata de construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa que levem em conta os contextos, as condições de aprendizagem, tomando registros como referência para melhorar o desempenho de professores e alunos na escola. Avaliação para melhoria. Avaliação para melhoria da aprendizagem, para uma aprendizagem significativa. Então, na verdade, os regimentos continuam lá nos anos 70, continuam no modelo de avaliação classificatória de Tyler, que é ver, aplicar uma tarefa, ou seja, ensinar a aplicar uma tarefa e depois registrar, e ver se o aluno aprendeu ou não aquilo que o professor pretendia. Então, essa é a nossa luta, né, Silvio? E eu acho que um dos grandes ganhos em meio a toda essa, né, essa pandemia e essa tragédia que estamos vivendo, são as incertezas que estão nos assolando em relação a tudo, né? Quem sabe nós possamos, a partir de tudo isso, pensar diferente sobre aquilo que a gente sempre considerou tão certo, tão absolutamente preciso nas escolas, não é? Então, essa flexibilidade de currículos, essa variabilidade didática, ela terá que pautar as nossas ações e elas estão defendidas amplamente na lei. Então, o professor nas escolas também terá que ser um protagonista, né? Eu dizia antes, não briguem comigo, mas levantem os cartazes, digam, não, nós temos que fazer diferente algumas coisas que estão por aí, né? Nós temos que lutar por aquilo que nós consideramos, porque são as concepções que mudam as metodologias. Nós queremos avaliar para aprovar e reprovar, é essa avaliação de que nós estamos falando, ou a avaliação para nós é realmente conhecer, observar o aluno e promover estratégias pedagógicas diferenciadas que o levem à aprendizagem efetivamente. Não é verdade? Sim, eu acho que é uma das questões que é das centrais no momento. Tem um destaque aqui no chat, né? É o momento de reconsiderarmos. Esse é um momento de repensarmos e reconsiderarmos questões como essas. E nesse momento aqui, a gente tem 2.000 pessoas assistindo,
A gente agradece todo mundo que pôde esperar um pouquinho para a gente restituir a conexão. E eu queria... você disse, Jussara, que as perguntas dariam umas 4 horas de conversa. Então, acho que agora vem mais uma, que diz respeito justamente a essa questão das conexões, a essa questão do modo como estão as aulas no momento. É possível falar em avaliação mediadora com as crianças tendo aulas em casa, sem a presença de um professor? Há 2 respostas para essa tua pergunta, né? Eu até inverteria a pergunta, eu perguntaria assim, é possível se falar em aulas presenciais, não presenciais, sem avaliação mediadora? Né? Ou seja, deixar este aluno em total abandono mesmo, porque quem é que estabelece o vínculo com ele? Quem é que está se aproximando do seu processo de construção do conhecimento, quem está dialogando com ele. Nós estamos falando muito de avanços, né? Avanços tecnológicos. Agora tivemos essa interrupção aí na nossa live por questões tecnológicas, mas é ensino híbrido, novas plataformas, enfim, vocês sabem todas as terminologias que andam por aí. E muita gente diz que se aprendeu muito. As crianças aprenderam muitas coisas, as crianças avançaram no uso da tecnologia, os jovens, então, nem se fala, os professores mais ainda. Nós sabemos com quanta dificuldade e quanto esforço isso está acontecendo. A questão que eu faço, Silvio, nesse momento, em termos de avaliação mediadora versus recursos tecnológicos, versus pandemia, é se todo esse nosso esforço em relação às aulas não presenciais não estão focando muito mais o ensino do que a aprendizagem. Não estão focando muito mais o professor e a escola do que o aluno e seus interesses, suas necessidades, seus problemas. Não é? Porque é um grande esforço nesse sentido, mas a gente sabe que muitas coisas estão sendo reproduzidas na escola tradicional, tal como o vídeo, sem que o aluno participe. Nós sabemos que esse aluno também vagueia por essas aulas não presenciais, nem sempre está presente de fato, que as atividades estão sendo orientadas por pais, muitos deles semi-analfabetos, com a maior dificuldade, ou então, pior ainda, né, orientados por pais que fazem todas as exigências para esses filhos, porque eles precisam ser aprovados. Então, o que essas crianças estão vivendo? O que esses jovens estão vivendo? Né? E esses recursos tecnológicos estão ajudando essas crianças a ultrapassar esse tempo com tranquilidade, com esperança, com autonomia, não é? Porque eles podem não estar fazendo atividade em sala de aula, atividade que é encaminhada, ou podem não estar assistindo vídeo, mas eles estão cozinhando para os irmãos, principalmente escola pública. Eles estão trocando fraldas, eles têm que ser solidários com os pais, eles estão vendo a dificuldade financeira das famílias, estão perdendo familiares, avós, tios, né? Pai, mãe. Então, sentimento, essa criança não está crescendo e muito, gente. Os professores não estão crescendo e muito. Então, eu diria assim, é possível a gente dizer não à avaliação mediadora? A avaliação mediadora é respeito pelas diferenças, é acompanhamento individual, é muita observação, é escuta sensível, é interpretação do momento da aprendizagem que o aluno se encontra, é acompanhamento individual, principalmente, é contato, é aproximação, é diálogo, né? Como diz Paulo Freire, é diálogo, como diz Piaget, é desafio adequado às possibilidades cognitivas de cada um, como diz Vygotsky, é uma visão projetiva da educação, é um projeto de futuro, o que ainda o meu aluno não compreendeu, o que ainda o meu aluno não faz, que eu possa ajudá-lo. Então, é possível passar por esse tempo,
Muita gente fala, e depois, e depois, e depois. Não, não é o depois, é agora. Nós estamos vivendo a pandemia, nós estamos vivendo essa nova educação, e se nós não respeitarmos o contexto de vida e as condições em que viveu cada um desses estudantes, né, que não esteve com esse professor, nós não teríamos condições de auxiliá-lo depois. Por que essa ansiedade toda em vão aprovar, reprovar, o ano vai seguir, não vai seguir? 9 anos de ensino fundamental. Eles têm 3 anos de ensino médio. Não dá para falar em seriação, não está na lei. É promoção continuada, mas com aprendizagem, com avaliação, sim. Avaliação não que visa verificar se ele aprendeu aquilo que eu pretendia, mas avaliação no sentido da interlocução, da reciprocidade do educador. É complexa a tarefa? É sim, mas é um ganho que nós teremos, sem dúvida, se nós não focalizarmos só os recursos melhores para essas aulas não presenciais, mas sim estivermos preocupados com a aprendizagem como desenvolvimento moral e intelectual, de alguém que tem uma vida, um contexto de vida, de alguém que está ou não presente nessas atividades, de alguém que tem ou não acesso a essas atividades, de alguém que está sofrendo com esse momento por N razões, né? Pois bem, Jussara, as pessoas estão concordando aqui no chat, estão dizendo que sim, todos estamos aprendendo, alunos, professores, familiares, e o quanto que essa educação que está acontecendo nesse momento é muito significativa porque é vida. Temos um destaque aqui interessante. As crianças estão construindo muitas memórias nesse período. Então, são questões que têm se colocado como importantes para o dia a dia, para o desenvolvimento. E eu acredito que uma questão que surgiu bastante aqui é outra que você vai me dizer que precisaria de mais 4 horas para responder. Porque ela não é uma pergunta só. Ela tem a ver justamente com a questão do retorno às aulas e das desigualdades. O que você acha que vai acontecer com o retorno às aulas? E mais, como que a gente lida com as enormes desigualdades, né, que acometeram os alunos, sendo que muitos deles sequer tiveram acesso às aulas? Bom, eu não gostaria, né, Silvio, de ser piegas em relação a essa pergunta que é tão significativa, né? Mas eu tenho uma grande esperança de que finalmente se venha a fazer o jogo do contrário em avaliação, né? Eu falo nesse jogo do contrário desde do ano 2000, quando eu dizia assim, chega de dizer que não dá para fazer porque o sistema não deixa, chega de dizer que não dá para fazer porque os pais não querem, porque os alunos... Qual era o princípio do jogo do contrário? Tentar fazer diferente do que sempre se fez. Quebrar toda a questão da rigidez em termos de determinações, normas avaliativas. A avaliação é dinâmica, ela é flexível, ela leva, sim, à revisão do currículo, mas, principalmente, ela é o acompanhamento das diferenças individuais. O maior princípio da avaliação mediadora é reconhecer que somos todos diferentes. Sempre temos alunos diferentes, em diferentes etapas de vida, em diferentes etapas de aprendizagem. Em qualquer situação, vocês que estão escutando são todos muito diferentes. E todos nós, em nossas diferenças, somos especiais e precisamos de cuidados especiais. Eu conversava na outra live, mas vou abordar esse assunto rapidamente, para o pessoal do programa vocês poderão retomar essa questão. Uma aprendizagem que se pode ter é com o susto que toda a humanidade levou com a questão da pandemia.
Qual foi esse enorme susto? O que nos apavora, o que me apavora como idosa nesse momento, como vocês todos que estão em casa se cuidando, que ninguém tem certeza de nada. De que todas as pessoas estão reagindo a esse vírus de jeito muito diferente. Que os profissionais da saúde perderam o chão, porque não tinham protocolos definidos, não havia medicamentos pré-definidos para isso, e mesmo que houvesse alguma suposição nesse sentido, as coisas foram mudando, eles foram aprendendo, muita gente que morreu de início talvez não morresse agora, se tivesse os cuidados a partir de toda uma aprendizagem que ocorreu. A maior aprendizagem que se teve nesse período é que cada pessoa é diferente da outra e que ela reage de forma diferente e precisa, portanto, um atendimento especial, uma observação intensa, um cuidado individual. E este não é o processo avaliativo. Como nós podemos padronizar esse processo? Então, Silvio, a minha grande esperança com a pandemia é a tomada de consciência dos professores de que todos os alunos são diferentes e que ele tem um tempo para se recuperar. A semelhança da Covid, ele precisa mais ou menos tempo, mais ou menos atendimento, mas ele vai, sim, superar esse momento de falta se ele tiver alguém atento a ele. Então, há questões cruciais nesse sentido, né? Há questões importantíssimas que não se pode deixar de falar. A leitura e a escrita. Então, não é questão do depois, é questão de agora. Como é que vocês estão vendo essa criança acompanhar, esse jovem acompanhar? Então, que procedimentos vocês já podem estar fazendo e agora já no sentido de promover o máximo de aproximação possível com esse estudante, né? Mesmo que ele não tenha acesso a alguma forma de aproximação, que seja carta, apesar de que nem o nosso correio funciona atualmente, mas que seja um WhatsApp, que seja um telefonema, mas ele precisa saber, alguém está prestando atenção em mim, alguém está cuidando de mim, não é verdade? Então, a questão da escola precisará ter revisão curricular, claro, naturalmente. Seriação, não, ele não pode ir para o segundo ano porque não aprendeu o que deveria ter aprendido no primeiro, não mais. Né? Esse tempo não nos pertence mais. Não é? E eu dizer para vocês que eu sei como fazer isso, não. Acho que o professor terá que ser protagonista, como eu terei que ser protagonista dessa conversa com vocês, como o aluno terá que ser protagonista do seu próprio avanço. Né? Eu estou cuidando de ti, mas tu precisas também compartilhar comigo dessa ajuda. Então, se tu tens essas faltas, se tu tens essas necessidades, eu estou aqui para cuidar de ti, né? Como eu sugiro no jogo do contrário em avaliação, e fiz ao longo de vários anos isso com professores, adotem alunos que precisam de cuidados especiais, deem mais atenção a ele, né? Utilizem aulas de reforço, sim, aulas extraturno, sim, o próprio programa União Faz a Vida contribui nesse sentido, sim, todo o esforço é importante para se superar esse momento, né? Porque as sequelas estão aí, nós não podemos negá-las, não pode haver um negacionismo de que agora a escola será a mesma do que antes, mas como ela será, Silvio? Nós a estaremos reconstruindo pelas nossas próprias ações e concepções. Jussara, as questões são abundantes aqui no chat. É muito interessante, acho que é importante destacar o quanto as pessoas reconhecem o papel da sensibilidade, a importância de humanizar esse período, de atuar na educação de modo a se manter vínculos também. E
nós estamos organizando aqui pelo chat um conjunto de questões para fazer ainda nos próximos minutos. Mas tem uma última questão que eu acho que seria interessante de falar, porque também é uma demanda do nosso público, né? Que diz respeito ao momento presente. Como você disse, não é amanhã, é agora. Então, vamos lá, de novo, um pouco nessa insistência de estar com você e poder te ouvir. Algumas sugestões ou orientações para nossos professores e para nossas escolas nesse momento. É possível? Eu vou colar, tá, Silvio? Porque o nosso tempo é muito curto, então não quero deixar de dizer algumas coisas importantes. Primeiro, não posso deixar de dizer que os professores podem ter tido um ganho bastante significativo nesse momento. Eles mostraram que professor é tudo, né? A gente acabou vendo isso, graças a Deus, né? Não há aluno, não há família que não esteja, socorro, professor, nós queremos escola, nós queremos. Quem diz que criança não gosta de escola, não é verdade? Quem diz que criança não gosta de professor? Então, assim, ó, mostrem sua garra, mostrem sua competência, mostrem sua profissionalidade, né? Reinventando esse momento, porque quem não é profissional de educação não faz a educação de qualidade que nós podemos fazer como professores. E eles estão fazendo isso, vocês estão aí, 2.000 pessoas me escutando, às 3 horas da tarde de uma terça-feira, meu Deus, isso é maravilhoso, e estão escutando lives, estão fazendo a maior ginástica do mundo para ler, para entender, para compreender, parabéns. Né? Os professores estão mostrando aqui vieram. Vamos esperar que os salários acompanhem essa valorização que a sociedade está nos oferecendo. Mas eu queria colocar algumas coisas importantes. Por favor, vamos pensar na famosa e antiga cultura da aprovação-reprovação. Avaliar não é estar decidindo nesse momento se aprovamos ou reprovamos. Aprovar, reprovar é uma questão de enorme complexidade nesse momento que vai precisar ser questionada. A segunda questão é processo. Processo não é só ir adiante, processo é retomar e avançar. Então, diante das desigualdades dos alunos, nós vamos ter que colocar em prática os famosos estudos paralelos de recuperação, que é a avaliação mediadora. Estudos paralelos. Então, retomar, avançar, usando os próprios alunos, trabalhos em grupo, trabalhos em trios, coletivos. Eu penso que isso agora e depois, porque é possível também, e muitas escolas estão fazendo, esse trabalho coletivo, mesmo em aula, mesmo num sistema não presencial. Então, contar com outro, discutir com colegas questões que têm dúvidas, né? Eu vou retomar uma questão da qual eu já falei. Dar especialíssima, intensivíssima atenção à leitura e escrita. 80% dos casos de alunos difíceis que eu pude acompanhar, que eu tive a oportunidade de acompanhar, de 6ª, 7ª, 8ª série, não sabiam ler e escrever. O que era mais sério é que os professores de outras disciplinas, e até mesmo da língua portuguesa, que eles não sabiam ler e escrever. Então, é um grande problema no nosso país, a alfabetização. Então, foi assim que os países que avançaram em suas reformas educacionais conseguiram superar as desigualdades sociais e culturais. Esse foi o caminho da Finlândia. A Finlândia iniciou com o projeto Finlândia, um povo que lê. Começou aprimorando a leitura dos adultos, fazendo clubes de leitura, mandando livros para casa, para então chegar nos alunos. E a Finlândia, que é tão famosa em avaliação, hoje, em educação, que todos buscam, segue um processo de avaliação mediadora desde 1990. Eu já falo sobre a Finlândia num livro publicado nos anos 2000. Isso não é novo, não há nada de novo. É o Brasil que está custando a superar a cultura da reprovação. E a última questão que eu não poderia deixar de dizer: fujam
agora e sempre, da tentativa de justificar não aprendizagem por atitudes dos alunos. Não quiseram prestar atenção às aulas, ou não estavam presentes, ou não realizaram as atividades, ou não estão participando agora. Esta misturinha que nós fazemos, dar notas para quem presta atenção, mas para quem aprende, é muito equivocada, né? Questões atitudinais não são impeditivas de aprendizagem, e o inverso também é verdadeiro. Alunos agitados, desatentos, falantes, conversadores, nem sempre deixam ou aprendem menos do que aqueles alunos que são atentos, que são quietos, que fazem todas as tarefas. São duas dimensões de aprendizagem. Nós temos que ampliar as dimensões do nosso olhar, né? Acompanhar o aluno nas várias dimensões da aprendizagem. O aprender, coletar informações, o aprender a aprender, isso nesse momento é fundamental. Nada mais do que metodologias ativas, aprender a aprender, ser curioso, ser pesquisador, fazer seus próprios projetos, discutir com o professor, ir para outros caminhos que nós ainda não determinamos, né? Aprender a aprender, que é básico para Piaget, para Vygotsky, para Paulo Freire, para todos os educadores que nós respeitamos. O aprender a ser, o aprender a conviver. Né? Ser solidário nesse momento, essa criança está sendo solidária, será solidária com os colegas que apresentarem lacunas de aprendizagem. Então, as várias dimensões do desenvolvimento humano. Aprendizagem para Piaget é desenvolvimento moral e intelectual. E essas duas dimensões têm que ser tratadas na sua natureza. Né? O aluno não entendeu ou não fez. Ele pode fazer e não entender, pode não fazer e entender. Então, são questões muito perigosas que eu venho ouvindo. Mas se o aluno tem desinteresse, mas se o aluno está distraído, eu não posso fazer nada a respeito. Pode sim. Pode conversar, pode dialogar, pode afagar, pode perguntar por quê, pode mudar sua metodologia, pode fazer de jeito diferente, porque se ele não está interessado, não está adequado às suas possibilidades cognitivas. Então, desculpa, Silvio, lá fui eu, não é pelos caminhos afora. Mas eu acho que eu não poderia deixar de dizer. Olha, eu posso dizer que, como mediador, eu fiquei muito animado com essa sua cola, porque ela nos ajudou a conversar com as questões que vieram e que foram os principais temas. Tem um comentário que eu gostaria de ler e depois pedir as suas considerações finais para a gente devolver a palavra para a Suelen. Comentário de Tânia Simões. Acredito que avaliar neste momento é compreender que as experiências e vivências que as crianças estão construindo nos seus lares, de maneiras diversas, temos que avaliar dentro das condições em que estão submetidos. Parece que estamos passeando um pouco por esse lugar. De minha parte, eu agradeço. A gente tinha um roteiro extenso e você disse que não ia dar conta e deu. E eu gostaria de te passar a palavra para considerações finais e depois a gente devolve para a Fundação fazer o encerramento dessa live, que o pessoal está aqui fiel, mais de 2.300 pessoas até esse momento, num chat que está numa velocidade incrível de reflexões. Gente, mais uma vez, eu só tenho a agradecer, né? Eu tenho a agradecer por estar aqui nesse momento, diante de todos esses riscos que nós estamos vivendo, de poder estar aqui conversando com todos vocês e chegando talvez no coração de cada um pouquinho, mexendo com eles, que esse é o meu objetivo, né? Avaliação de corpo e alma.
e me colocar à disposição, tanto do programa quanto de todos vocês, para que se possa continuar essa discussão que não tem fim. Avaliação não tem início, não tem meio, não tem fim, né? Avaliar faz parte do ser humano, é o único homem que reflete, é o único ser vivo que reflete a respeito de suas ações para estar permanentemente melhorando. Mas eu confio muito no professor, eu confio muito. Ele pede socorro e com toda a razão, né? Ele não é o profissional mais valorizado da sociedade, não, e está sempre batalhando, está sempre estudando, não é professor pelo salário, né? Com certeza, mas também não quero falar em vocação, quero falar em profissão. Ele é o profissional e ele também está sentindo falta desse aluno, eu estou sentindo falta de vocês, eu não quero estar aqui atrás da tela, eu quero estar junto de cada um. Então, muito obrigada por estarem aí. Desculpem que o tempo, os recursos tecnológicos nos roubaram alguns minutos, mas não vai ser isso que vai nos impedir de continuar, né, Silvio? A gente vai sempre em frente, apesar, né, de todos os conflitos, como disse a professora, nós estamos sempre crescendo, nós estamos sempre aprendendo, e as incertezas fazem parte da magia do caminho. Ok, muito grato. Suelen. Oi, gente, tudo bem? Nossa, passaríamos mais uma tarde conversando aqui, né? Com certeza, são muitas as contribuições. Sara, muito obrigada, né, por todo esse aprendizado, por essa tarde incrível. A gente fala no programa, né, que gente que pergunta cresce, e com certeza os educadores saíram hoje com muitas perguntas, né, para contribuírem, para construírem o grupo de professores as respostas conforme as suas regiões. Então, muito obrigada. Tem pessoas que estão perguntando ali se a live ficará salva, sim. Então, procurem sempre as redes sociais do programa União Faz a Vida. Aqui no nosso YouTube, todas as lives sempre ficam salvas, então vocês podem retomar, indicar para outras pessoas. Também os conteúdos que a Prof. Jussara trouxe na página do YouTube da Editora Mediação, né? Tem algumas lives, alguns vídeos, ou no site da editora também com alguns livros que aprofundam, né, tantas das perguntas que foram feitas aqui no chat que o Silvio reproduziu. Então, Prof. Jussara, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, não só nessa live, mas em todas as construções que a gente vem fazendo, né, ao longo desses últimos anos, com o programa União Faz a Vida. O nosso assessor Silvio também, obrigada pela parceria, e ao Renan, o nosso intérprete, que está aí conosco. E quero agradecer também em especial aos nossos assessores das cooperativas Sicredi, aos assessores pedagógicos que estão presentes também participando com a gente, e o nosso carinho e admiração a todos os educadores e gestores escolares das nossas escolas parceiras. Então, muito obrigada por estarem aqui e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada.